Vem pra frente. Tá bem pertinho um dos outros. Paz. A palavra diz que é bom, o salmista relatando, que é bom e agradável estarmos juntos. Espero que você tenha essa experiência de saber, de experimentar mesmo, que é bom, agradável estar junto, em comunhão, mesma mesa, recebendo o mesmo alimento. Tenho dito isso, mineiro gosta de mesa, mineiro gosta de comunhão. Não é verdade? Gosta de uma mesa? Gosta de comunhão? Gosta? Com essa cara assim, fechada? Gosta de mesa? Gosta? Pois é, quando nós estamos juntos nessa mesa do céu, um banquete. E os anjos vêm da parte do Pai para distribuir essa comida maravilhosa. Amém? Você tem algo que você precisa essa noite? Você gostaria? Você acredita que precisa? Porque às vezes a gente chega para Deus falando que a gente precisa de uma coisa, a gente sai com outra. E Ele sempre está certo. Deixa eu te contar isso. Ele sempre está certo. A escolha dele é sempre melhor do que a nossa. Então, às vezes, a gente pede pão para o Pai e o Pai vem com algo muito melhor. Eu quero te convidar nessa noite para você começar ouvindo esse salmo aqui comigo, logo depois nós orarmos. Porque eu creio, nós cremos, que o Senhor sempre nos surpreende com algo mais elevado que nós precisamos ou pedimos. Porque o amor dele é um amor extravagante, apaixonado, intenso, mesmo que nós sejamos contidos. Eu não sei quantos têm experiência de ter filhos, sobrinhos ou netos. A gente chega abraçando, beijando, e a criança mais contida dá aquele negocinho assim, que a gente meio que derrete, né? Fica sem saber o que faz, se continua abraçando, se beija. Alguns continuam, outros param. Aí eu fico pensando, Deus Pai, como que é? Que vem com o céu, com a intensidade, com o amor, com o Espírito Santo, que nos envolve. E às vezes a gente fica assim, meio travado, né? Meio parecendo criança que não sabe abraçar. Quero te convidar nessa noite para que você use, desfrute da liberdade que Jesus garantiu para você. Você foi chamada para liberdade, inclusive a liberdade de adoração. Nós entramos pelas portas do louvor, nós entramos na presença dele com louvor. E nós saímos das nossas bagunças e entramos na presença dele com louvor. Então feche seus olhos. Eu vou ler esse salmo para você. E depois nós vamos orar. Para que nós possamos desfrutar dessa atmosfera de liberdade e expressão. Levantem um grito, um grande grito de alegria ao Senhor. Continuem fazendo isso todos, em todos os lugares. Adorem ao Senhor com alegria. Cantem seu caminho em sua presença com júbilo. E percebam o que isso significa realmente. Temos o privilégio de adorar ao Senhor nosso Deus, pois Ele é nosso Criador e pertencemos a Ele. Somos o povo de seu deleite. Você pode passar por esses portões abertos com a permissão do louvor. O seu louvor é aceito.
Vá direto à sua presença com ações de graças. Leve sua oferta de agradecimento a Ele. E abençoe carinhosamente, seja abençoado pelo belo nome do Senhor. Pois o Senhor é sempre bom e pronto para receber você. Ele é tão amoroso que vai te surpreender. Tão amável que vai te colocar no lugar alto. Ele é famoso pela sua fidelidade para com todos, os quais sabem que nosso Deus é de confiança, porque cumpre suas promessas a todas as gerações. Pai querido, nessa noite, nós como igreja e em comunhão, nós entramos pelas portas do louvor, derramamos diante de Ti ações de graça. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, em nossas mentes, em nossos corações e através de nós. Obrigado, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Obrigado porque o Senhor nos recebe como o melhor anfitrião do universo. O Senhor espera por nos receber. E hoje, aqui, nessa noite, nós entramos de maneira intencional pelas portas do louvor. Cada palavra, cada expressão do nosso corpo, cada som que sai da nossa boca, nós consagramos a Ti. Nós elevamos, Senhor, a nossa voz, porque não importa se somos afinados ou desafinados, o Senhor nos deu uma voz para Te adorar. Não importa se isso para os homens é bonito ou feio, importa que o Senhor está esperando receber e nós estamos desejando Te adorar. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu um corpo para Te adorar, para movimentar. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos compreender que o Teu Espírito Santo se move em orações através também da nossa expressão física. Que possamos fazer orações aqui no meio de nós, no banquete, na mesa. À mesa, que nós possamos fazer orações, Senhor, ao nos movimentar. Que nós possamos ser livres, conforme a Tua palavra nos garante que somos. Que venha, Senhor, este entendimento e essa revelação de que somos livres para nos mover no Espírito, através do Espírito, cantar, adorar, declarar, profetizar junto à casa do Senhor. Que nós possamos, Senhor, experimentar isso nessa noite. Esse batismo de amor nos renovando, nos movendo neste lugar. Corpo, alma, espírito. Para que, Senhor, possamos experimentar um novo nível de intimidade e adoração a Ti. Nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para Te agradecer, porque Tu és digno de confiança. Tu tens cumprido as Tuas promessas de geração em geração. E nós estamos aqui como testemunhas fiéis, cartas vivas, para serem lidas da Tua fidelidade, do Teu amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu falar para vocês, a semana passada eu fui encorajada na escola que eu faço parte. Eu estudo numa escola semanal, alguns de nós aqui da liderança estudamos nessa escola também. Chama Escola do Sobrenatural. É uma escola que se propõe a avivar, a ativar os dons para hoje, para esse século, para hoje.
Nós temos sido desafiados a crermos que o céu é aqui, agora, e não um lugar distante. Porque eu não sei se você sabe, acredito que sim, que você carrega o céu. Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Não existe nada mais a cara do céu do que o Espírito Santo de Deus. Você carrega o céu. O céu não tem que baixar. O céu está dentro de você. E nós temos sido desafiados. E no meu grupo lá, é um grupo de avivamento menor, com menos pessoas, nosso líder disse: olha, hoje eu trouxe alguém da área de dança. E hoje vocês vão dançar o que o Espírito disser. E foi tão interessante, porque eu era dessas crianças assim, ó, que se abraçava e ficava assim. Isso que eu falei com você. Eu falei: você quer saber? Já estou na escola do sobrenatural mesmo. Vamos, tá no fogo é para queimar. Bora. Né? E o líder falou assim: se quiser, deixa a câmera aberta. Se não quiser, sai de perto da câmera. Eu falei: calma, que o arrebatamento não é tão grande na minha vida assim. Aí eu saí de perto da câmera. A aula é ao vivo. E esperei as direções do Espírito. E a música começou a tocar. E eu comecei a me mover. E nesse movimentar, o Espírito falou: não é para cantar, é para se mover. Ouça e dance. E eu comecei a me mover. E o Espírito me direcionou a me mover para a Fire, para me mover para esse lugar. E eu começava a ministrar aquilo que o Espírito Santo queria que fosse ministrado, mas não pela minha voz, pelo aquilo que ele me permitia sentir. E o que eu sentia saía unção, sentia poder. Para quê? Para renovar, para quebrar cadeias, para tirar a gente dessa religião que nos ensinaram e que não faz a gente romper. O Senhor é um Deus vivo. Ele é poderoso e Ele quer se manifestar de formas diferentes. Então eu quero te convidar para fazer isso aqui, mas para fazer isso no seu devocional também. Adore ao Senhor com o seu corpo. Ore ao Senhor ao som de canções. Deixe o Senhor usar corpo, alma e espírito. Seja realmente entregue a Ele. Amém? Quantos vão tentar? Amém? Experimenta. Eu te falo como a primeira que não faria isso de jeito nenhum. E foi incrível perceber como o Espírito é livre e Ele quer fazer isso em nós. Amém? Deus te abençoe. Som do céu a chamar, fogo santo a queimar, sopro de Deus vem com teu mover. Ao conhecer teu perdão, inflama o nosso coração. Espírito vem nos acender. Um vento novo, fragrância do alto, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Com corações a queimar, o fogo a nos purificar, vem refinar e nos fortalecer. E tua igreja brilhará, em meio às trevas romperá, o rei, todos são de crer. Um vento novo, fragrância do alto, sopra sobre nós,
sobre nós. Uma unção santa da tua presença sopra sobre nós, 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 declare, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Os salvos vão surgir a profetizar, todos vão ouvir soprar, soprar, soprar. Move de hoje aqui os filhos a cantar, todos vão ouvir soprar, soprar, soprar. Os salvos vão surgir a profetizar, todos vão ouvir soprar, soprar, soprar. Move de hoje aqui teus filhos a cantar, todos vão ouvir soprar. Um vento novo, fragrância do alto, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Uma unção santa da tua presença sopra sobre nós, 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 sopra sobre nós. Os salvos vão surgir a profetizar, todos vão ouvir soprar, soprar, soprar. Move de hoje aqui teus filhos a cantar, todos vão ouvir soprar, soprar, soprar. Oh, Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, um vento novo que traz vida, um vento novo que traz vida, um vento novo que faz com que um vale de ossos secos viva, se torne um exército poderoso. Um vento novo, um vento do Espírito Santo, vento do Espírito Santo. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Sopra, 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 sopra. Nós te desejamos, Espírito Santo. Como eu te quero, Espírito Santo. Eu desejo esse sopro. Sopra,
Onde você quer que o Espírito Santo sopre nessa noite? Onde está o vale de ossos secos? Que você vai profetizar, salvos do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus. Onde? Onde, Espírito Santo? Onde? Traz vida, Espírito Santo. Traz vida aqui. Traz vida aqui. Traz vida aqui. Traz vida, vida, vida. Vigor. Vigor. Oh, Espírito Santo. Onde você deseja que o Espírito Santo sopre nessa noite? Alguns podem dizer: Espírito Santo, eu preciso do teu sopro em mim, em minha vida. Eu quero viver algo novo. Eu quero ter experiências poderosas. Eu quero não caminhar, mas eu quero voar na tua presença. Eu quero mais, Espírito Santo, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero muito mais. O que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem para mim que eu ainda não estou vivendo, eu quero viver. Eu quero mais, Espírito Santo. Sopra no vale de ossos secos e traz vida. Vida, 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 vida. Vida, vida. Sopra em nossas casas e traz vida. Sopra em nossos negócios e traz vida. Sopra nas empresas e traz vida. Sopra neste lugar e traz vida. Sopra em nossos casamentos e traz vida. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Sopra sobre nós. Um vento novo, fragrância do alto. Sopra sobre nós. Sopra sobre nós. Não sou santa, a tua presença sopra sobre nós, sopra sobre nós. Oh Espírito Santo, peça ao Espírito Santo para soprar em alguma área específica da sua vida que você pensa: olha, não tem vida ali mais, acabou, morreu. O Senhor está te direcionando nessa noite. Sopra, sopra, sopra e traz vida. Oh Espírito Santo, traz vida nas finanças do teu povo. Traz vida na criatividade, em novas ideias. Traz vida, traz favor. Vendas, traz vendas, muitas vendas, novos negócios acontecendo, surgindo. Aquilo, essa água parada que está trazendo mau cheiro, essa água parada que está trazendo bicho agora. Move essas águas, traz vida, vida, novas águas, nova unção, novas águas, um vento novo, fragrância do alto, na sua casa. Você vai chegar hoje na sua casa e você vai perceber essa fragrância nova, cheiro de morte. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Cheiro de água parada, fedida, nós não vamos embora em nome de Jesus. A vida, a vida, a vida, a vida. Declare vida sobre a sua casa, sobre as suas circunstâncias. Olha agora para esse vale de ossos secos. Declare vida, 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 vida. O Espírito Santo está soprando aqui neste lugar. Se aproprie das palavras do Senhor. Dê valor às direções do Espírito Santo para a sua vida, para a sua casa. Você vai chegar na sua casa e vai sentir o cheiro da fragrância do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, oh, esse nome em nossas casas.
esse nome em nossas casas. Oh, eu vejo coisas sendo movidas de um lugar para o outro. Eu sinto o movimento do Espírito Santo movendo de um lugar para o outro. O movimento movendo de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Oh, não há rigidez. Nada vai ficar parado onde o Senhor não quer que esteja. Eu percebo um movimento, um movimento, um movimento. Águas limpas. Ah, Espírito Santo, sopra, 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 Espírito Santo. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito de Deus, movimento, as coisas estão paradas. Oh, coisas sem perspectiva. Movimento, Espírito Santo. Movimento, dá movimento. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus. Toda rigidez nós rejeitamos. Toda rigidez na mente que impede que haja um desenvolvimento. Toda rigidez que impede uma melhoria. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Nós ministramos sobre as mentes nessa noite. Que haja uma flexibilidade em nome de Jesus. Nós rejeitamos seletividade alimentar. Nós rejeitamos em nome de Jesus todos os nutrientes. Todos os nutrientes serão recebidos nesses corpos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós veremos um movimento. Há um movimento acontecendo agora. Há um movimento, eu vejo flexibilidade onde havia rigidez. E será perceptível, será claro. Nós não vamos precisar nos esforçar para enxergar o movimento. Será tão claro. Você vai perceber imediatamente. Opa! Aconteceu um movimento aqui. O Espírito Santo está fazendo. Ai, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Oh, eu vejo um movimento. Coisas sendo tiradas de um lugar e passando para outro lugar. Flexibilidade. 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 Toda rigidez foi embora. Novos caminhos sendo formados. Eu vejo novos caminhos sendo formados. Oh, Espírito Santo. O Espírito Santo passando por esses novos caminhos. E fazendo do jeitinho dele, do jeito do Espírito Santo. É do jeito dele, é do jeito dele, do jeito dele. Oh, Espírito Santo, obrigado. Obrigada, Espírito Santo, por esse movimento. Eu vejo caminhos bloqueados sendo abertos por esse movimento. Bloqueios, bloqueios, bloqueios sendo quebrados, ultrapassados. Há um movimento aqui nessa noite. Onde há bloqueio, eu vejo sendo abertos. Bloqueios sendo quebrados em nome de Jesus. Oh, deixou nada, eu vejo um movimento.
Nada vai impedir o romper do Espírito Santo de Deus. Não vai depender de nós. Ele quer fazer. O Espírito Santo quer fazer. Eu vejo novos caminhos sendo abertos. O Espírito Santo passando rapidamente por esses caminhos, quebrando bloqueios, trazendo flexibilidade. Toda a rigidez foi quebrada. Um vento novo soprando neste lugar. Oh, Espírito Santo, nós te agradecemos, Espírito Santo, por este movimento. Obrigado, Espírito Santo. Faz orações ousadas agora, nessa noite. O que é que você precisa? O que você deseja? Fale para o Espírito Santo agora. Fale para o Pai. Deixe o Espírito Santo movimentar. Na criação do mundo, quando Deus disse haja luz e houve luz, o Espírito Santo se movia. O Espírito Santo está se movendo aqui. Declara, declara, declara. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, obrigado. Sopra sobre nós. 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 Eu vejo neurônios sendo ligados um ao outro nessa noite. Neurônios sendo ligados um ao outro nessa noite. Poxa, as funções cerebrais sendo normalizadas. Ativamente, trabalhando ativamente nessa noite. Estenda suas mãos agora para as crianças, os adolescentes que estão ali. Nós temos uma palavra profética sobre a vida deles. Ore por eles nessa noite. Declare sobre eles novas funções. Declare sobre eles tudo organizado. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Um vento novo soprando sobre essas crianças nessa noite. Sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Cheias de ousadia, do poder de Deus, de criatividade, flexibilidade, rigidez nós rejeitamos em nome de Jesus. Cheias da revelação do amor do Pai, cheias de autoridade. Oh, Espírito Santo, visitações angelicais, experiências profundas com o Pai. Nós declaramos um movimento sobre a vida deles, a partir de hoje, poderoso. Onde eles colocarem os pés, eles serão percebidos de tão diferente que vai ser. A unção do Espírito Santo sobre eles será clara e sentida. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Novos neurônios sendo formados, novos caminhos neurais. Tudo de acordo com o Espírito Santo, direções do Espírito Santo, o movimento dos céus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. É tão grande, é tão poderoso o que o Senhor está fazendo. É tão grande, é tão poderoso, é inimaginável, a gente não consegue imaginar o que o Senhor está fazendo. Chora, não, chora, não. Espírito Santo. Eu vejo paredes sendo quebradas nessa noite, estraçalhadas, não vai sobrar um tijolo. Paredes sendo quebradas nessa noite, caindo por terra. Num clique, num passe de mágica, num clique assim, ó, caiu. Eu vejo essas paredes sumindo nessa noite. Irmãos, quebrar os novos. Os novos. Graças aos nossos mentes ainda não nós vamos encontrar agora. Liberdade na presença do Senhor. Movimento, meu irmão, isso é livre. Liberdade em nome do Senhor Jesus. Sensação de bloqueio, sensação de sua vida está travada, de algo, em nome de Jesus agora. Novos conhecimentos, novos caminhos da mente. Permita agora, irmãos, que a sua imaginação vá a campos onde você não escolheu. Saiba que o Senhor está contigo, saiba que o Senhor está contigo. Perceba a presença dele, perceba em nome de Jesus, perceba a presença dele. Perceba a presença dele. Irei cantar as você pode perceber um céu azul agora, irmão. Não é as horas que vai te lutar. Perceber isso, você pensa isso agora. O Senhor traz isso com você agora. Se o Senhor agora te leva pela mão, agora você está sendo por um campo com o Senhor. Ele irmãos, sobre nós, sobre nós, a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. E as crianças correram, meu irmão. Livres.
caixa. Eu quero te convidar para um ponto completamente diferente hoje. Se você quer se ajoelhar, ajoelhe, mas não fique na mesma posição, nem espiritual, nem física. Se o Senhor está te falando para andar por aí, ande, você é livre. Talvez o Senhor tenha dito para você, acelere, e você está andando em círculos. Então comece a correr. Pode correr no mesmo lugar, não tem problema, mas comece, rompa no mundo do Espírito. Sabe por quê? O céu já está aqui. O céu já está aqui. Os anjos do Senhor já estão sobre esse lugar e já estão entregando aquilo que o Senhor quer para você nessa noite. Então se mova, não é à toa que o Senhor nos deu uma palavra sobre o nosso corpo nessa noite. Não é à toa que a palavra foi ministrada sobre vale de ossos secos. Quando Deus nos faz ver ali através do profeta o vale de ossos secos, Ele diz para o profeta o que você está vendo. E talvez você esteja vendo a sua vida parada. Talvez você esteja vendo morte. Talvez você esteja vendo fim. Talvez você esteja vendo uma caixa e você preso lá dentro. Talvez você esteja contemplando tempo demais essas coisas. Porque a palavra do Senhor nos diz: está na hora de profetizar. Declare. Por que estamos em silêncio neste lugar? Por que nós estamos murmurando? Por que estamos falando baixo nesse lugar? Comece a declarar. Eu me movo. Senhor, eu corro. Eu declaro que sobre a minha vida eu estou correndo. Estou correndo na direção da Tua palavra. Eu estou me movendo em direção à cura. Eu estou correndo em direção ao avivamento. Eu sou o avivamento. Eu estou vivo, Senhor. Coloque em mim o Teu fogo. Acende em mim a chama que é, Senhor, a Tua paixão. O Senhor tem um amor apaixonado. Comece a se mover. Se mova. Sinta o fogo do Espírito que está neste lugar, tirando as coisas do lugar, trazendo algo novo para você. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estamos em Cristo Jesus. Aleluia! Você é cheio do céu, é cheio do Espírito. Você tem o fogo de Deus dentro de você. Comece a deixar isso queimar no seu físico, queimar sobre a sua mente, queimar nos seus órgãos. Senhor, nós queremos ver a Tua cura se manifestar dentro de nós. Nós declaramos, Senhor, que não existe no nosso meio mais diabetes. Isso está quebrado, está rejeitado em nome de Jesus. Declaramos limpos esses órgãos. Declaramos limpos esses órgãos. Declaramos limpos. Porque não é na nossa força, não é no nosso poder, é na vida de Deus que habita em nós. É Jesus. É por meio dele que somos totalmente sarados. É por meio dele que somos totalmente curados. É por meio dele que temos liberdade. Nós não estamos mortos só para o mundo. Estamos vivos eternamente. Ah, Senhor, a obra que o Senhor começou na sua vida, na minha vida, ela não para. Ela não pode ficar como água parada. Nós temos rios de água viva de dentro
prestar atenção aos seus pensamentos. Preste atenção no céu. Preste atenção no que Jesus fez por você. Esquece de onde Ele te tirou. Só olha para o céu. E veja, contemple o futuro. É lá que Deus está. O passado Ele já resolveu em Cristo Jesus. Ele te chama para o futuro. Senhor, o Senhor deu um nome para essa igreja. E é Fire. É fogo. E Senhor, nós cremos no fogo do Senhor sobre este lugar. Senhor, nós cremos no fogo do Senhor sobre este lugar. Se você nessa noite quer receber batismo no Espírito Santo, a renovação, o fogo do Senhor, comece a orar. Senhor, muito obrigado porque eu recebi. Senhor, muito obrigado porque eu tenho em Ti. Senhor, muito obrigado porque eu falo em outras línguas. Senhor, muito obrigado porque o fogo do Senhor está em mim. Senhor, muito obrigado. Comece a agradecer. Comece a agradecer. Entre pelas portas do louvor. Entre pelas portas do louvor. Entre pelas portas do louvor. E agradeça. Senhor, obrigado, porque eu sinto o fogo do Teu Espírito. Eu sinto, Senhor, as ondas do Teu Espírito me movendo, me tirando, Senhor, do medo, me tirando da mesmice, me tirando de declarações que são falsas e me colocando, Senhor, crendo em Ti, crendo em Ti. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Aleluia. Irmãos, uma ou duas pessoas não estão conseguindo sorrir. O Senhor está mandando vocês sorrir agora, porque você pode sorrir. Permita você sorrir. Você não está se permitindo ser alegre, ser feliz, mas o Senhor está te dizendo agora: eu sou alegre, eu sou alegria. E nessa hora agora, em nome de Jesus, se permita sorrir. Se permita ser feliz. Se permita, meu irmão. Você não tem que ser triste. Você não tem que ser infeliz. Você é alegre. Alegre. Alegria. Se permita sorrir nessa noite. Ele está restaurando o seu sorriso. Aleluia! Aleluia! Restaurando o seu sorriso. Levanta a sua voz. Ainda está baixo, Fire. Levanta a sua voz. Quebra com isso. Rompe com isso. 3. De louvor, pessoal. Hoje a gente vai deixar o pessoal ministrar. Acabou. 3. A palavra diz que na presença do Senhor até a tristeza
salta de alegria. Se até o momento a tristeza ainda tem vestido você, solte essas vestes de luto. Retire. O Senhor está tirando as suas vestes de luto e está colocando vestes de alegria. Vestes de alegria. Vestes de alegria. Nós entramos pelas portas com louvor, com brado, com júbilo, com alegria, com intensidade, com o nosso corpo, com tudo que somos, com tudo que temos. Nós entramos com vestes de louvor. Ele é aquele que nos vestiu para estarmos com Ele, que nos ungiu para estarmos com Ele, que santificou a nossa boca para estarmos com Ele. Não te falta nada. Expresse a sua gratidão. Adore ao Senhor. Aleluia. Pode se assentar um instante. Temos crido, orado e buscado sobre o sobrenatural. Esse é o ano que Deus nos deu e é o que a gente tem proclamado, que nós temos buscado e aquilo que nós de fato queremos viver. Ô João, coloca para mim só o tema do mês aí, o número 1. O tema que o Senhor nos deu para esse mês é esse aqui, olha, a fé que move montanhas. O texto que Deus nos deu foi Marcos 11:23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Eu sei que nós somos desafiados na nossa caminhada constantemente a mantermos os olhos no Senhor, a entendermos o mover de Deus para a nossa vida. E a palavra que Deus nos deu foi a fé que move montanhas. Primeiro domingo do mês nós começamos falando sobre a realidade do Antigo Testamento. Ensina as crianças a orar, ensina as crianças no caminho, quando elas saem, quando elas entram, no mover e no caminhar. Depois nós vimos semana passada sobre a realidade dos milagres de Jesus na nossa vida, como nós os colocamos, como nós os aplicamos no nosso dia a dia. Um povo que transformou a realidade, homens e mulheres dos quais o mundo não eram dignos, para que houvesse perfeição. Nós então fomos inseridos nesse plano de Deus. E hoje o tema da nossa ministração é a fé em ação hoje. E quando a gente vai falar sobre a fé em ação hoje, confesso a vocês que a minha pregação, ela não é minha, ela é do Isaías.
Nós combinamos que tudo que for falar aqui vai ser falado para as nossas crianças. Então, com 2 meses de antecedência, eu passo para ele, ele monta, traduz para a linguagem das crianças, coloca em figuras, ele tem feito um trabalho de tradução para que a gente alcance a nossa igreja adulta, a nossa igreja de crianças. Eu confesso para vocês então que a mensagem hoje é a mensagem que vem dele. Então, eu queria, antes de compartilhar um pouquinho do que ele trouxe, convidar você a abrir comigo sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo de número 2, verso de número 14. Tiago, capítulo 2, verso de número 14. Aí está no 12, 14. Isso. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. É interessante que quando a gente quer estudar sobre a fé em ação nos dias de hoje, a gente pega esse texto de Tiago. Tiago enfrentava um problema com a comunidade para a qual ele pregava. Ele encontrava pessoas que declaravam que tinham fé em Deus. E as pessoas diziam, não, eu tenho fé em Deus. Mas baseado em sua fé, elas não faziam absolutamente nada. A fé delas era uma fé mental, a fé delas era um conhecimento de alguma coisa, mas elas nunca caminhavam na direção daquilo que Deus tinha para ele. E Tiago olha para uma comunidade em que ela está morta. Uma comunidade que crê naquilo que Deus pode fazer, mas crê, mas não age, não caminha na direção das coisas que Deus tem feito, da direção que Deus tem mostrado. E Tiago vê uma grande incoerência. Talvez a palavra para ele também caia para a gente nos dias de hoje. Nós estamos declarando o ano do sobrenatural. Nós estamos decretando e proclamando sobre os céus descendo, invadindo a terra, sobre os céus mudando toda a capacidade humana e natural, sobre os céus transformando. Achei que era uma moto passando lá fora no meu microfone. Então, a gente vê os céus inundando esse lugar, os céus trazendo para nós aqui uma nova capacidade de vida, mas nós não podemos simplesmente ficar parados, nós não podemos ser espectadores. O Senhor nos chama para a gente poder participar de alguma coisa sobrenatural. Ainda que em Tiago capítulo 2, o verso de número 21, Tiago cita para a gente sobre 2 exemplos de uma fé e como a nossa fé precisa e deve se espelhar na vida dessas pessoas. O primeiro deles é Abraão. Diz aqui então, Tiago capítulo 2, versos 21 e 22. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas suas obras. Tiago começa a trazer para a gente uma nova perspectiva. Tiago está dizendo que nós, igreja hoje, do século 21, do ano de 2024, não podemos simplesmente declarar que nós temos fé em Deus, e a hora que a gente tem que dar um passo, ainda que seja entregar o nosso filho nas mãos do Senhor, a gente precisa acreditar que isso vai acontecer. Não adianta a gente falar, eu acredito que Deus pode fazer alguma coisa, mas se a gente não caminha nessa direção.
O verso de número 22 termina dizendo assim: a fé foi aperfeiçoada, ou seja, a partir do momento que nós cremos, nós temos que caminhar nessa direção. E para nós então fica um desafio de nos dias de hoje sermos um testemunho vivo da fé, daquilo que Deus está fazendo nas nossas obras e da transformação que Ele quer no nosso meio. Quando a gente vê esse exemplo de Abraão, seria uma loucura sacrificar a vida de um filho? Sim, seria uma loucura, mas foi nessa loucura em que a nossa fé é testada, que a gente vai caminhar diante de Deus, que Deus se manifesta na vida de Abraão como o Jeová Jiré. E aí então em Gênesis, quando nós temos essa passagem, Abraão diz para aqueles que estão ao seu redor: Deus mesmo há de prover um cordeiro para o holocausto. Ele diz para os seus acompanhantes: fiquem aqui, porque eu e a criança nós iremos e nós voltaremos. A fé, ela se manifesta a partir do momento que nós agimos em direção do impossível. Meu irmão e minha irmã, eu sei que existem impossíveis na nossa vida, desafios diários que vêm sobre nós, que tentam nos paralisar. E se nós não caminharmos na direção dos desafios, se a gente não confrontar o medo, não confrontar aquilo que tenta nos paralisar, nós não teremos uma fé viva e uma fé em ação, e muitas vezes perderemos a oportunidade de testemunhar sobre aquilo que o Senhor tem feito para a nossa vida. O segundo exemplo está no verso de número 25, Tiago 2, 25. Diz assim: caso semelhante do quê? De uma fé que precisa ter uma contrapartida, uma ação da nossa parte. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Tiago está dizendo para a gente que em Jericó, uma cidade destinada à destruição, havia uma mulher que cria em Deus e que cria no poder de Deus. E essa mulher, ela não ficou simplesmente na teoria, ela cria tanto que chegaram os espias da terra, ela os colocou dentro da sua casa e os guardou ali. E acontece que quando veio o povo da terra, ela os deixou escondidos no sótão da casa delas. E aí então, ela disse para os homens: não existe ninguém aqui. Chamou esses espias e disse: olha, eu creio no Deus de Israel. Aquilo que Deus está fazendo chegou até os nossos ouvidos, nós estamos morrendo de medo. Agora me deem a sua palavra que o seu Deus vai me resgatar e que vocês pouparão a minha vida. E os escribas disseram para ela: porque você teve essa atitude, porque você agiu, a sua fé será recompensada. A fé só é recompensada na medida que a gente age, que a gente crê, que a gente semeia, que a gente coloca, a gente anda na posição daquilo que nós temos. E o maior milagre aconteceu, porque toda a muralha caiu, mas não caiu de frente da casa dela. E todas as pessoas que entraram para dentro da sua casa foram salvas, elas ficaram guardadas. Seria loucura para aquela mulher arriscar sua vida pelos espias? Sim, mas essa mulher acreditou no Deus de Israel e sabia que era a única chance de sobreviver. E aí então ela vai e ela começa fazendo. E outros desafios mais que nós encontramos diante de nós. Nós estamos com o nosso lote ali para construirmos a nossa igreja. Seria loucura se nós olhássemos para as pessoas que temos aqui dentro hoje e dissermos que Deus mandará recurso suficiente para olhar dessa ótica, sim, mas se nós não começarmos e caminharmos na direção daquilo que Deus nos tem dado, nós não veremos o nosso milagre. E a gente entende que a nossa fé, ela é honrada, a nossa fé, ela é estabelecida, a nossa fé, ela é agraciada, ela é completa quando nós damos o passo de fé e quando nós agimos na direção de tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Irmãos, nós entramos no ano sobrenatural e vocês podem ter certeza que nós seremos duramente testados por aquilo que nós declaramos que nós cremos. Situações virão sobre nós e muitas vezes nós ficamos desacreditados com aquilo que os nossos olhos veem, mas com a nossa fé é algo completamente diferente. Por isso que quando nós falamos sobre a fé em ação hoje, eu queria compartilhar com vocês as coisas que nós temos visto e ouvido que aconteceram na nossa igreja. Nós queremos ver os testemunhos se manifestando, queremos ver a vida de Deus de fato vindo, alcançando, caindo sobre cada um de nós. João, vou pedir que você passe para mim aí cada uma das fotos, fazendo favor. A número 1. O que nós conseguimos fazer de coletânea durante esse ano? Porque é o seguinte, irmãos, aquilo que nós testemunhamos, aquilo que nós dizemos,
que é milagre, é aquilo que de fato nós acreditamos e nós estamos vendo. Separei aqui aquilo que vieram até aqui e começaram a profetizar, a falar, a testemunhar. A Bíblia diz em Atos 1:8, e vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Se a gente não falar daquilo que Deus tem feito no nosso meio, as pessoas não saberão. Nós somos uma comunidade que temos focado exatamente nisso. E aí o Isaías teve todo esse trabalho, isso aqui é o trabalho dele. Ele entrou em cada culto aqui da igreja e começou a extrair cada um dos testemunhos. É o que os nossos filhos estão aprendendo lá, eles receberam tudo isso aí. Nós começamos com o testemunho da Helena, que no de repente de Deus, ela veio aqui e começou a testemunhar que ela leu. Ela chegou para a gente e falou: eu não sabia ler. Ontem eu orei e eu comecei a ler. E nós vemos como é que Deus está fazendo. É a fé atuando nos dias de hoje. Vamos lá, João. Esse aqui é o testemunho do Renato, esposo da Leonita. Ele chegou aqui e ele falou que Deus deu para ele uma provisão. É a fé em ação nos dias de hoje. Ele recebeu um conselho, recebeu uma palavra, e ele aprendeu e ele entendeu um preceito da parte de Deus, que era caminhar na direção de ter uma outra graduação que poderia abrir para ele portas. E aí então ele testemunha que ele recebeu a provisão, alguém está pagando para ele o seu curso de pedagogia. Nós vimos aqui o testemunho da Fátima na virada do ano, ela falando para a gente sobre cura, provisão, libertação e perdão. Ela chegou até aqui à frente e pôde compartilhar com a gente essa realidade. O testemunho da Carol, ela veio aqui falando um dia que ela foi livre de um acidente de moto em que ela não sabe como, a moto dela endireitou, porque senão ela ia cair debaixo de um carro e algo perigoso poderia acontecer na sua vida. Nós vemos aqui o testemunho do Marcelo, da Mariana e do Miguel. Deus abrindo as portas e alargando as fronteiras. Eles tinham desejo de se mudarem para um outro lugar, para criarem o seu filho com qualidade de vida. E aí então eles vieram aqui e eles também testemunharam que Deus deu ouvido à oração deles. A fé deles está sendo honrada na medida que eles creem numa palavra. Eles foram para lá, não tinham tanta provisão e tanta segurança como nós queremos, mas eles foram acreditando que Deus vai dar para eles a vitória na terra para onde eles estão indo. Esse aqui foi o pastor Alberto, quando a gente começou a falar sobre esse ano do sobrenatural. O pastor Alberto veio aqui sobre nós, ele deu um testemunho de que ele tinha um processo que estava agarrado, eu não lembro de quantos anos que era o processo que ele estava agarrado. Ele chegou aqui e falou: eu também tenho que testemunhar, porque no ano do sobrenatural, esse processo que eu tinha parado, ele começou a correr e algumas coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Depois nós temos o testemunho da Vânia, que está ali falando sobre o cuidado de Deus. Uma queda que ela teve na sua escola, no seu trabalho, quebrou o punho. Quebrou o punho, Vânia? Quebrou o punho, uma dor nas costas, mas sobretudo, a Vânia chega e ela fala para a gente sobre o cuidado e a provisão de Deus. Se isso não é a fé de Deus em ação nos dias de hoje, irmãos, eu não saberia como exemplificar para vocês. Nós temos visto exemplos bíblicos, mas o que eu quero trazer para a gente essa noite são a nossa comunidade vivendo, experimentando e proclamando o sobrenatural de Deus. O próximo é o Marco, falando como ele estava ali internado por causa da dengue, testemunhando para um presidiário que estava do lado dele com o guarda 24 horas fazendo escolta de quem estava lá, entendendo que toda e qualquer oportunidade é uma oportunidade que tem para nós abrirmos os nossos lábios e falarmos do poder e da graça do Senhor. Isso aqui foi também na passagem de ano. Os nossos adolescentes, eles estavam mostrando aqui, fizeram uma enquete, um teatro, mostrando para a gente que eles estão agindo em fé diante dos desafios do dia a dia. Cada um deles levantou uma questão que os paralisava, problemas, questionamentos, dúvidas, incertezas, mas eles vieram aqui falando que em fé eles estão agindo, eles estão vencendo cada uma das suas dificuldades. Aqui nós temos o Arley e a Grace falando também sobre o testemunho da provisão de Deus sobre a vida deles.
O Arley é empresário na área de móveis. Se você quer fazer um móvel sob medida, pode procurar aqui que nós temos a melhor empresa que faz, né? Ele projeta, entrega. Então eles falando para a gente sobre os desafios que são você abrir a sua empresa, ter uma folha salarial para poder pagar famílias que dependem agora de tudo aquilo que ele faz. E eles vieram aqui testemunhar sobre a provisão de Deus e como Deus os tem sustentado e como eles reconhecem a mão de Deus em cima de tudo isso. Esse aqui é o Isaías colocando para a gente que ele teve entendimento, que ele estava no lugar da ofensa. Como é perigoso nós ficarmos nesse lugar. E ele mostrando aqui que de uma forma sobrenatural, o Espírito de Deus abriu seus olhos, lhe trouxe entendimento, e ele conseguiu sair do lugar da ofensa, e ele pôde caminhar. É a fé em ação, entendendo que a partir do momento que eu abro meu coração, eu estou disposto a perdoar, eu posso caminhar e eu posso viver o sobrenatural de Deus para a minha vida. Aqui é a Leonita dando para a gente testemunho de um livramento de acidente de trânsito, um dos vários, né, Leonita, que ela falou, compartilhou com a gente aqui. Então, a gente está vendo que nas pequenas coisas, do dia a dia, nos nossos afazeres, o livramento de Deus vem em todo o tempo sobre a nossa vida. Esse aqui é o testemunho do Gilmar, que ele também nos deu. Gilmar disse que ele estava trocando o medo pela confiança em Deus. Como que essas coisas se manifestam e se transformam aparecendo na nossa vida? Cada um deles, uma testemunha fiel. Nós estudamos os preceitos bíblicos e nós encontramos agora tudo aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, na nossa comunidade. Esse aqui é o Eduardo. O Eduardo orando pelas famílias. Ele veio aqui testemunhar e buscando a graça e o favor do Senhor. Em uma ocasião em que muitas crianças ficam talvez deslocadas, perdidas e sem chão. Então ele veio cá e a gente, no momento desse de família, ministrando e trazendo paz, colocando a nossa fé em ação. Esse aqui foi a primeira ação evangelística que nós fizemos aqui no bairro. Nós fomos para a praça, que fica bem aqui à nossa esquerda, um quarteirão da nossa nova igreja, e fomos ali buscar fazer conhecido. Nós colocamos não vou falar o nome que é feio do negócio da sacolinha, mas sacola higiênica para aqueles que passeiam com o cachorro. Pegaram uma sacola, colocamos ali o nome da Fire e falamos para o bairro, nós estamos aqui. Pode passar, João. Essa outra foto é a nossa foto. Distribuímos flores, demos ali a nossa cara, mostramos que nós estamos aqui, porque nós cremos que fomos plantados aqui no bairro para sermos uma inspiração. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Se nós não falarmos, as pessoas não saberão o que é que Deus tem feito conosco. Chegamos uma manhã, saímos pelas ruas do bairro, oramos, ministramos e fizemos aquilo que Deus nos tem inspirado a fazer. Acabou? Já passou rápido. E aí, então, vai para o vídeo para mim. Leonita, vem cá, faz um favor. Agora a gente vai compartilhar com vocês a última ação que nós fizemos no dia de ontem. Uma ação evangelística que nós fomos fazer uma visita e a Leonita vai compartilhar com vocês. Aqui, esse livro é um livro que os adolescentes estavam usando no nosso culto, e aí nós preparamos esse projeto. Elas prepararam o que ia acontecer lá, tudo que aconteceu lá no asilo ontem. E nós também tivemos a Júlia que fez esse folder pra gente, muito bonito.
E uma semana antes, elas prepararam cada uma palavra profética que estava no meio, aí eu fui e escrevi os cartãozinhos para entregar para os idosos. E aí a Débora pegou e deu uma ideia. Manda, que eu coloquei lá no agraciado. Ela falou assim, por que não coloca lá na FAI? Aí eu fui pedir o pastor, ele foi e colocou o que eu tinha colocado lá no agraciado na FAI, que vai ser a próxima slide. E assim, eu estou colocando esses detalhes porque, na verdade, não é uma coisa só que o grupo de adolescentes fez, mas vai ser uma coisa que toda a igreja se envolveu. Então, aí nós somos mais ou menos umas 14 pessoas. Nós recebemos doações. E aqui nós na porta da casa, né, do asilo, com as fraldas, as roupas e com as doações que nós recebemos. Aí está faltando o Lavinho e o Eduardo, que chegou depois. Mas aqui você vê o Eduardo e o Gustavo, nós do louvor, nós fizemos louvor, nós três. E o Marco Antônio levou uma palavra falando sobre a importância do idoso, né? E demonstrando com quem está lá, com o Sebião e Ana, que eles foram pessoas que fizeram parte, né, do nascimento de Jesus. Aí depois que a gente teve a palavra, aí vem as atividades que tiveram, os adolescentes sentados, jogaram com os idosos, conversamos, oramos, e foi uma bênção, viu? Eles ficaram muito felizes. Então nós arrecadamos 50 pacotes de fralda, 4 caixas de luvas e um pacote de massa. Foi em torno de R$630 nós arrecadamos, mas R$100 foi R$630. E 25 pessoas, porque além dos idosos que estavam lá, tinha o treino institucionário, e chegou visitante, já ia saber onde tinha, então, né, porque nós estávamos batendo lá, então, querendo ou não, a gente compartilhou o evangelho dessas 25 pessoas. E assim, o mais interessante, que a Gisele, que é a coordenadora lá do abrigo, ela falou assim que nós, vazio, falou assim que nós chegamos na hora certa, porque eles não têm a ajuda da prefeitura, e que eles têm essa necessidade, né, porque tem vezes que eles recebem o salário dos idosos, mas eles não podem se ajudar. E aí foi o que Deus nos enviou lá como assim, resposta de Deus para a vida deles. E aí ela falou assim que os idosos podem ficar, mas só tem que ir na porta, ela está aberta, né, para a igreja, a hora que quiser ir, porque não interessa se é 1, se é 14, se é todo mundo, mas está aberto, tá? E o legal foi a dona Edith, uma idosa. Ela virou para a gente e falou assim, nossa, eu achei que hoje não tinha recebido nenhuma visita, mas Deus trouxe vocês, né? Então, assim, né? A gente foi muito bom. Eu creio que cada um que teve o Lavinho, o Marco Antônio Jordânia que está ali, a Dilma, e o Isaac e o adolescente, todos participaram. Tá? Eu creio assim, que nosso intuito era que manifestasse mesmo o reino de Deus lá naquele lugar, e eu creio que manifestou. Amém? Quando a gente fala sobre fé e a gente tem esse intuito, eu queria mostrar para vocês então que Deus está agindo no nosso meio. Muitas vezes a gente fala que não vê, não sabe, não entende, e como é que essas coisas acontecem. Nós extraímos testemunhos de cada um dos membros da igreja. A fé em ação para a gente diz isso. Ô João, põe para mim aí Tiago 2:26. Eu só queria frisar com vocês uma palavra que eu queria deixar como marco daquilo que nós estamos vendo aqui nesse momento. Tiago 2:26 diz, portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras também ela está morta. Quando a gente fala sobre fé em ação hoje, o que nós vimos aqui foram testemunhos dos nossos irmãos dizendo que Deus está atuando nas suas vidas, que Deus é o mesmo que atua hoje. Às vezes nós estudamos a Bíblia como o nosso chão, como a nossa base, mas Deus continua nos dando experiências hoje e a gente vai colhendo cada dia, a cada momento, cada vez mais, tudo aquilo que o Senhor tem trazido na nossa vida. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós só temos um estilo de vida, irmãos,
que é um estilo de vida de vivermos pela fé e entendermos que todas as ocasiões são ocasiões para a gente ministrar e viver o cuidado de Deus para a nossa vida. Nós estávamos reunidos aqui na igreja ontem, recebendo os irmãos que sairiam para o evangelismo. Estávamos fazendo fechamento ali da igreja de crianças, e aí chegou a Cristiane, esposa do Rodrigo, mãe da Sofia, que foi ali. E aí a gente vê a Sofia aqui em cima e ela dizendo: olha, o carro da minha mãe deu um problema aqui. E aí quando a gente foi ver, ela acabou de fazer a curva e entrou aqui na Avenida dos Andradas, e a embreagem do seu carro acabou, ela não podia mais tirar o carro do lugar. E aí então o Marquinhos foi lá, empurrou o carro dela, encostamos o carro aqui, e ela dizendo: graças a Deus, porque a embreagem acabou exatamente nesse ponto, eu havia chegado. Então ela deixou a filha dela foi fazer evangelismo, ela chamou o rebote levou o carro para casa com ela pegou o carro, veio aqui buscar a filha dela. Assim que ela chegou, passaram-se 2 ou 3 minutos, a filha dela chega. A gente começa a ver a atuação de Deus em todas essas coisas. Muitas vezes nós queremos ver um milagre, a fé em ação, nas coisas grandiosas, nós cremos nisso. Mas se nós não testemunharmos, irmãos, das pequenas coisas, dos pequenos livramentos, de tudo aquilo que a gente vê no dia a dia, da graça do Senhor nos acompanhando, seja no testemunho de uma criança que aprendeu a ler, seja no testemunho de um adulto que disse que, olha, um projeto que estava parado há mais de 5 anos começou a andar exatamente nesse momento. Nós estamos vendo crianças, jovens, adolescentes, idosos, todos nós estamos passando por experiências de transformação. A fé está atuante, ela está poderosa. E eu sei que muitas vezes nós somos tentados a sermos provados em tudo isso. Irmãos, existe uma riqueza aqui no nosso meio. Nós não podemos desprezar e abrir mão de jeito nenhum do convívio, do relacionamento, de estarmos realmente juntos e desfrutarmos dos testemunhos de uns dos outros. Porque é isso que mantém a nossa fé viva, é isso que nos faz caminhar e é isso que nos faz mover. E baseado nisso, eu quero comunicar aos irmãos, já coloquei lá no nosso grupo, nós entendemos, oramos, buscamos o Senhor e entendemos que é necessário nós fazermos um ajuste na nossa reunião. Nós não tínhamos um local fixo para nos reunirmos, um local emprestado, Deus nos deu aqui. Mas às vezes, na correria que a gente tem do nosso dia a dia, nós não aproveitamos aquilo que Deus nos tem dado. Então, baseado naquilo que a gente está fazendo, em mover, como nós vimos no louvor hoje, a gente entende que é necessário nós mudarmos o nosso horário de reunião. Nós nos reunimos domingo de 18 às 20 e às vezes é corrida, a gente sai daqui, quem tem criança tem que chegar em casa, às vezes dá banho de menino, dá janta e colocar para dormir e vem na correria. Às vezes nós queremos fazer uma recepção depois do culto, mas não dá para a gente ficar muito tempo, é tudo muito corrido. E nós temos esse local que é nosso, então nós entendemos que melhor do que o prédio, a convivência, melhor do que o local de reunião é esse relacionamento. Irmãos, vocês viram aqui quantos testemunhos nós colhemos dos nossos cultos, quantos testemunhos nós tiramos. Então, o que nós iremos fazer? A partir de maio agora, os nossos cultos acontecerão às 10 horas da manhã. E no primeiro domingo de maio, dia 5, nós queremos começar o culto fazendo uma grande ceia de celebração. Chegaremos 1 hora antes, nós sentaremos aqui, onde que nós temos melhorado a nossa estrutura. Vamos então conversar sobre aquilo que Deus tem feito. Às 10 horas a gente vem para cá, faz a nossa reunião, acabou o culto, então aí a gente vai para casa. Geralmente as coisas que acontecem no domingo de tarde, uma visita. Se você precisa sair e ir no almoço na casa de alguém, se você precisa visitar, se tem festa, alguma coisa, então nós entendemos que nós queremos separar esse tempo para, em primeiro lugar, estarmos em comunhão. Testemunhos que nós vimos é a fé que está em ação hoje, é a graça de Deus nos cercando, é o favor do Senhor vindo sobre nós. E se o Espírito de Deus nos pegar, e nós oramos para isso, nós podemos sair daqui então à tarde, 5, 6 horas. Já pensou? Um culto que começa às 10 horas e se alonga? Porque se um culto vai aqui 8, 9, 10 horas, a gente vai começar a olhar o relógio e falar: meu Deus do céu, eu não consigo, não posso sair de casa, é perigoso. A gente tem algumas limitações que a gente vê nesse tempo, mas se a gente tem crido e se a gente tem
de fato proferido, âmbito sobrenatural. Mas, irmãos, prédio é prédio, a igreja é completamente diferente. A igreja são as pessoas. E aí a gente quer fazer o mesmo café da manhã, no outro mês a gente consegue fazer um almoço. A gente precisa, irmãos, conviver e a gente precisa nos relacionar. Por mais tecnologia que tenha, uns aos outros não pode ser substituído pela Bíblia. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. A Bíblia diz que nós devemos impor as mãos uns sobre os outros. A Bíblia diz que nós devemos nos edificar mutuamente. E às vezes sentado numa conversa dessa que a gente tem num café, que a gente ouve um testemunho, que a gente vê um milagre acontecendo, que as coisas começam a ser compartilhadas. Então, eu queria trazer para nós, eu queria pedir à igreja que nos ajudasse nesse esforço. Eu sei, irmãos, que às vezes não é fácil, cada um de nós tem a nossa preferência, mas a gente não pode pensar nas questões individuais, precisamos pensar na igreja como um todo, aquilo que é melhor para todo o corpo, e o corpo precisa se reunir. Às vezes tem irmãos aqui que às vezes a gente frequenta a igreja há tanto tempo, mas nunca sentou para contar uma história, para bater um papo, e eu vi que nós temos um tesouro muito grande. A fé em ação hoje nos mostra isso. Sabe, talvez a gente sentar com a Helena, que falou que ela orou e começou a ler, e conversar com uma criança, para deixar ela ministrar para o nosso coração. A palavra que Deus nos trouxe hoje foi: deixa de ser rígido, se torne flexível. E às vezes nós temos os conceitos que Deus só pode fazer alguma coisa na nossa vida desse jeito. E que tal ouvirmos de uma criança que orou e simplesmente creu, e ela começou a ler e deixar ela nos ensinar e ministrar o nosso coração. Às vezes a gente acha, não, a criança não tem como fazer isso. Tem. Chegou o momento nosso de igreja de vivermos o sobrenatural, de nos aprofundarmos naquilo que Deus tem para fazer sobre a nossa vida. Nós cremos no mover, cremos no poder de Deus. E quando veio o tema, a fé em ação nos dias de hoje, eu queria mostrar para nós, igreja, o quanto Deus está fazendo no nosso meio. E se você ainda não veio aqui dar o seu testemunho, pode me procurar, porque a gente quer ouvir, quer coletar o seu testemunho, porque o seu testemunho, ele é importante, ele faz diferença. Ele alimenta a fé que as pessoas têm, mas sobretudo que você guarde essa realidade. Nós temos ouvido e visto testemunhos da parte de Deus. Vimos Jesus dizendo: porque para Deus nada é impossível. A palavra de Deus sempre nos chama: invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe. Muitas vezes, irmãos, esse momento de oração que a gente tem é o único momento da semana, porque as pessoas estão correndo de um lado do outro e muitas vezes não têm oportunidade de parar e de viver tudo aquilo que eles tinham. João coloca para mim Atos 2,42. Queria finalizar com esse versículo para a gente de fato poder ver o poder da comunhão, do relacionamento da fé que nós temos hoje. E diz o texto: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. A igreja, que era uma igreja que vivia debaixo da manifestação do poder de Deus, era essa igreja que eles se dedicavam ao ensino, aquilo que nós fazemos. Nós temos aqui reunião de homens na segunda, de mulheres na quarta. Nós temos o essencial que é dividido nos grupos. Nós temos as nossas reuniões de domingo. E aí diz o texto que ele também se dedicava à comunhão. Irmãos, talvez nós pecamos nisso, porque nós vivemos hoje em um século, em um tempo que 24 horas são pouco para a gente. Nós não conseguimos nas 24 horas dar conta do nosso dia a dia. E aí nós pecamos nesse preceito de vivermos em comunhão. Como é difícil isso. Cada um de nós tem seus afazeres, cada um de nós tem as suas desculpas, não falo nem desculpa, mas é claro que a gente tem um monte de coisa, embora a gente mostre aquilo que é importante para aquilo que a gente comparece, para as realidades que a gente vivencia. Mas comunhão é importante, a gente poder sentar, a gente poder estar junto, e isso faz com que a igreja cresça. Depois eles partiam o pão. É uma coisa simples, mas quando a gente fizer o café da manhã, cada um traga o seu melhor. Compre. Não era esse o preceito não, mas era para falar: faça o seu melhor bolo, faça o seu melhor rocambole, faça o seu melhor isso. Mas a gente acaba não fazendo, Então compre aquilo de melhor que você tem, traga e compartilhe com os seus irmãos. Mas mais importante do que a comida é o fato de nós podermos estarmos juntos. Quando for para o almoço aí é diferente, Um mês a gente faz café da manhã, o mês subsequente a gente faz um almoço.
Aí o almoço, acaba o culto, nós sentamos ali, nós vamos conversar, nós vamos divertir, nós vamos rir, nós vamos brincar, nós vamos viver a vida de Deus. Porque às vezes a gente esquece, irmãos, culto ao Senhor é estarmos juntos em família, em unidade. Por isso que Hebreus diz que muitos estão deixando de reunir, que não devem fazer isso, porque é importante estarem juntos e viverem em comunhão. E aí a gente vive orando juntos. Então eu queria, nesse momento, agradecer ao Senhor pelo testemunho que nós temos visto e ouvido, pelo mover do Senhor, pelos desafios. Agora guarde isso no seu coração. Se você tem fé, mas se você não age baseado na sua fé, Tiago diz que a fé estava morta. A igreja que revolucionou o primeiro século é essa igreja. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Era essa a vida da igreja, esses ingredientes simples que de fato nós queremos ver na nossa fé ativa, continuarmos testemunhando, crendo que o Senhor de fato está caminhando e se movendo. Lembrando aquilo que Jesus nos ensinou: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Que a gente possa contemplar a fé hoje, continuando, atuando, fazendo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Que a gente então seja como uma árvore plantada junto a ribeiros, frutíferas em todo o tempo, louvando, bendizendo e engrandecendo ao Senhor. Porque Ele está se movendo. Não fique de fora. Diga: Senhor, eu também quero ver o mover do Senhor me alcançar. Não existe impossível para Deus. Essa é a palavra que nos toca e essa é a palavra que nos marca. Não haverá impossíveis para Deus. Então, 1º de maio, guarde a data, 1º de maio, não, 1º domingo de maio, dia 5, nós então mudaremos as nossas reuniões visando comunhão e relacionamento, que é a parte mais importante que a igreja precisa manter. Vamos nos colocar em pé. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Em outro lugar, e outras pessoas, em tantas coisas eu procurei. Em outro lugar, e outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri Deus vive em mim, e transformei no teu ciclo fluir, teu rio de verdade, ciclo fluir. Teu rio de verdade, eu procurei em outro lugar, e outras pessoas, em tantas coisas eu procurei. Em outro lugar, muitas pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim, e transformei
Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir. Teu rio de vida aqui, sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Essa canção declara que eu sinto o fluir do rio de Deus aqui. E é isso que nós estamos proclamando, é isso que nós estamos crendo, é isso que nós estamos profetizando, o ano do sobrenatural. E que a gente vai deixar de ter o olhar terreno, humano, natural, e vai ficar olhando além de todas essas coisas, porque exatamente são essas coisas que nos prendem na terra e não nos deixam viver os céus, nos privam da presença de Deus, dos seus milagres, do derramar da sua graça. Quando a gente fala eu sinto fluir, o que nós estamos buscando é realmente esse tempo onde um derramar de Deus virá sobre nós de uma forma sobrenatural. Você é nosso convidado a aqui na Fire viver toda essa realidade, desfrutar da graça, da presença, da glória, orar ousadamente como nós fizemos hoje no nosso momento de ministração no louvor. Ore por algo inusitado, ore por algo grande, ore por algo transcendente, ore por algo que sai do seu domínio. Veja a graça de Deus vindo de uma forma sobrenatural sobre a sua vida, e vamos experimentar e vamos viver. É chegado o nosso momento de vermos milagres extraordinários, sobrenaturais, de vermos a graça atuando, nos levando a experimentar aquilo que naturalmente nós não conseguimos fazer. Por isso é nos dado esse tempo de referência, de buscarmos diante do Senhor. Que nada te pare, que nada te impeça de se mover, que nada te mantenha no mesmo lugar, que nada te mantenha inerte. Caminhe na direção da fé, caminhe na direção dos seus desafios, vença os seus medos, veja a graça do Senhor te acompanhando. Você não está sozinho, Deus está de mãos dadas com você. O Espírito de Deus está te levando a subir de nível, a subir de relacionamento, a desfrutar algo sobrenatural e poderoso da parte de Deus. Aleluia, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós vimos essa noite a fé em ação. O Senhor tem curado, o Senhor tem transformado, o Senhor tem dado sabedoria, o Senhor tem dado conhecimento, o Senhor tem trazido provisão, o Senhor tem ajustado a vida das nossas crianças, o Senhor tem mexido nas suas mentes, o Senhor as tem levado para um novo nível de crescimento. Os nossos adolescentes, os nossos jovens têm sido ousados, têm ido em lugares onde muitas pessoas não vão, têm levado alegria, têm levado graça. O momento, ó Deus, de transformação chegou até nós, e nós queremos que isso aumente. Nós oramos, Pai, para que todo espírito de morte saia do nosso meio, para que toda fortaleza nas nossas mentes sejam quebradas, os impedimentos, Senhor, os argumentos, as desculpas. Estamos cansados disso, ó Deus. Varre, ó Pai, em nome de Jesus, da nossa mente esse monte de argumento, esse monte de mentira, em nome de Jesus, e dá-nos a mente de Cristo, uma mente viva, ativa,
queremos pensar nas coisas do alto, queremos caminhar pela fé, não queremos mais, Senhor, ficar dando as desculpas de sempre, mas nós queremos testemunhar das grandezas do Senhor. Pai, nós profetizamos que haverá aqui na igreja fila de testemunho, porque cada um vai ver o mover e o poder do Senhor, e todos irão querer disputar o microfone, dizendo: deixa eu falar, porque essa semana o milagre de Deus chegou na minha casa, houve cura, houve sobrenatural, nasceu algo que não tinha, algo que estava errado, foi arrumado, as impossibilidades se desfizeram, o sobrenatural de Deus chegou e alcançou milagres, Senhor, extraordinários, sinais, prodígios e maravilhas. É por isso que nós temos orado, é por isso que nós temos crido, é isso que nós temos buscado, Senhor, e não deixaremos de falar dos milagres do Senhor na nossa vida e nos nossos dias. Por isso, nessa hora nós te adoramos, Senhor. Nós colocamos essa palavra selada na nossa igreja, no nosso coração. Estamos debaixo dessa unção, estamos debaixo, ó Deus, da tua graça, estamos debaixo do teu mover, e viveremos plenamente tudo isso que o Senhor tem reservado para nós. Seja engrandecido o teu nome, Senhor. Nós temos dito que aqui todos possam experimentar em toda a plenitude do mover, do querer e do favor do Senhor. Por isso nós te somos gratos e oramos agradecidos, Pai, por as coisas que já aconteceram, pelas que estão acontecendo e pelas ainda que virão. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Aleluia. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço a todos, excelente semana, graça e paz. Irmãos, eu esqueci de um detalhe aqui. Se alguém trouxe seu dízimo, sua oferta, quiser entregar aqui ou na maquininha lá no fundo, fique à vontade. Olha lá, papel dela. Legal.